chegando! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Para quem não me conhece, sou a G Correia, professora de costura criativa. Tô toda semana aqui neste canal, sempre trazendo conteúdo muito legal para vocês. Então já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa seu like também e, se possível, ativa o sininho das notificações, assim toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma peça que eu confesso que é o meu calcanhar de Aquiles, que eu não gosto de fazer, mas isso tá mudando. Depois que eu fiz essa última versão dessa peça, tudo mudou na minha vida, que é a bendita da carteira. É uma peça que eu nunca gostei de fazer, porque na verdade eu nunca fiz uma que me agradasse, uma que fosse fácil de fazer e que deixasse um resultado bonito. Mas agora eu confesso que eu cheguei aonde eu queria. E para quem me segue lá no Instagram, vou deixar aqui a minha página no Instagram para você seguir também, já sabe que essa bolsa aqui, ela faz parte do curso de aulas avulsas, que é do meu grupo lá do Facebook, e eu quis fazer uma carteira para combinar com essa minha bolsa. Pois é, e aí a aula de hoje vai ser esta lindeza aqui, essa carteira que é para combinar com a bolsa Luna. Então eu vou ensinar vocês a fazerem a carteira Luna. Caso você queira adquirir essa aula aqui, apenas R$25. E se você falar que você chegou pelo YouTube, vai ter um desconto para você. E como é que faz para comprar a aula? Vai lá, vai no Instagram, manda um direct para a loja dizendo que você quer adquirir a aula da bolsa Luna, certo? Ah, e não é só essa aula que tem não, tá? Tem várias outras aulas de outras peças, então é só entrar lá no Instagram da loja que vocês vão ver todas as aulas que tem disponível por esse precinho muito camarada, porque eu sou muito legal com vocês. Mas vamos para a aula de hoje, né? Que eu vou ensinar vocês então a fazer essa carteira aqui, que tem o porta-cartões, tem aqui o porta-moedas, o lugar para colocar documento. É uma carteira que vocês vão ver que eu fui fazendo à medida que eu fui gravando a aula. Eu não tinha programado nada, eu pensei nessa carteira e falei assim, vou aproveitar e já vou gravar a aula. Então vocês vão ver que as ideias elas foram acontecendo durante a gravação do vídeo, ficou bem legal. É o meu jeito de fazer, eu sei que tem N jeito de fazer carteiras, mas esse daqui foi o jeitinho que eu achei de fazer, que eu gostei do resultado e achei fácil demais de fazer. Então, bora pro passo a passo. Nós vamos começar pela parte do matelacê. Então, você vai pegar a medida maior, vai cortar o seu sintético. E aqui no avesso, você vai riscar 2 centímetros de borda. Então, de fora para dentro, você faz uma borda de 2 centímetros dos 4 lados. Essa aqui vai ser a área da nossa espuma. Então, vai ser esse pedacinho aqui que nós vamos colar a nossa espuma. Eu tô usando uma espuma de meio centímetro de espessura e ela vai ficar exatamente dentro dessa marcação que nós fizemos aqui de 3 centímetros. Eu vou colar essa espuma aqui com uma cola em spray, vou passar cola em spray, vou colar ela aqui. Eu vou colar aqui também um pedaço de TNT, porque a nossa espuma, ela vai causar atrito nos dentinhos da máquina. Então, o ideal é que a gente coloque alguma coisa aqui para que a máquina deslize mais tranquilamente. Então, eu vou colocar um TNT, você pode colocar um tricoline, aquele nylon que é bem fininho, não importa, é somente pra gente tirar o atrito aqui da espuma. Colei a espuma e o TNT, olha só, ficou bem coladinho. Agora, nós vamos começar o trabalho de matelacê. Você pode fazer o desenho que você quiser nesse matelacê. Eu vou pegar um pedaço aqui de fita crepe e eu vou fazer na diagonal. Ó, vou colocar uma fita crepe aqui na diagonal. Matelacê a gente sempre começa do meio para as beiradas. Coloquei aqui uma fita crepe e eu quero esse matelacê bem estreitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu calcador em cima da fita crepe. Nas outras aulas de matelacê, vocês viram que eu sempre faço por fora do matelacê. Agora, eu vou colocar o meu calcador aqui por cima da fita crepe. Então, nós vamos começar, já dei um pontinho aqui, fiz um retrocesso, aí a gente vem apertando a espuma, lembrando que esse matelacê nós vamos até a beirada, mesmo que aqui não tenha espuma. Nós vamos fazer o matelacê
nesse sintético inteirinho, ó. O meu calcador, ele está em cima da fita crepe. Eu tô usando esse calcador de zíper porque ele já tava aqui, então é por isso que eu tô usando. Mas você pode usar o calcador normal pra fazer essa etapa aqui. E aí, ó, é só eu passar a costura reta dos dois lados da fita crepe. Meu ponto está no 4,5 e, ó, virei aqui o meu trabalho, vou colocar aqui e vou começar a passar costura agora do outro lado. Retrocesso sempre no início e no final. E depois a gente vai queimar todas essas beiradinhas, todas essas linhas aqui da ponta. O segredo é você apertar essa espuma, você aperta para poder o seu calcador correr tranquilamente. Ó, aqui vai chegar no finalzinho, eu vou já fazer aqui um retrocesso e vou até a ponta e faço outro retrocesso. Pronto, retrocesso no início e no final para depois a gente queimar todas essas pontinhas aqui. Vou tirar a fita crepe, procurem não passar a costura em cima da fita crepe, senão vai ficar rasgando toda hora a fita crepe, vai ficar pedacinho de fita crepe também no seu trabalho, fica difícil de tirar depois. Tirei, vou colocar ela aqui do lado, seguindo aqui a linha da minha costura e vou passar agora a costura aqui. E vou fazendo isso dos dois lados, como eu falei, sempre do meio para as pontas. Então, eu vou fazer esse trabalho todinho do lado de cá e todinho do lado de cá, sempre colocando a fita crepe, passa a costura, passa a fita crepe pra cá e passa a costura. Vou fazer isso dos dois lados aqui. Pronto, olha só, deste lado aqui já está todinho feito. Agora, a gente vai colocar a fita crepe aqui, ó, no outro sentido. Ó, vou colocar aqui, sempre no meio. E eu quero que fique, ó, bem retinho. Eu quero que aqui a gente faça um ângulo de 90 graus, fique bem perpendicular. Vou acertar aqui. E vou passar a costura agora dos dois lados da mesma forma. Passo uma aqui, outra aqui e vou jogando a fita crepe para os lados pra gente fazer essas fileiras aqui. Lembrando que isso aqui você faz no desenho que você quiser. Se quiser colocar mais na diagonal para fazer losangos, se quiser, você que sabe. Já tem aula aqui no canal, que eu vou deixar até o link para vocês aqui no sugeridos, em que eu explico direitinho como que faz uma telacê, mas é basicamente isso, tá? Detalhe, não usem uma espuma muito grossa, porque senão realmente vai fazer muito volume e vai ficar difícil de passar a costura. Agora, então, eu vou fazer este trabalho deste lado aqui. E olha só como que ficou esse trabalho, que lindo. Tá vendo só? Com a fita crepe fica tudo bem retinho, bem certinho. Agora, a gente vai separar essa parte aqui. Vamos cortar a parte menor, aquela medida que é menor. E aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar aqui no avesso. Eu gosto sempre de fazer um risco aqui no centro. Então, eu medi com a minha régua, fiz um risco aqui no centro. E aqui de cima, eu dei uma distância de 4 centímetros, 4 centímetros e meio, para começar a fazer o primeiro risco. Então, eu fiz aqui, esse risco aqui, com 9 centímetros, que é a largura pra gente encaixar o nosso cartão. Então, eu fiz aqui 4 risquinhos aqui de 9 centímetros, dei uma distância aqui de 2 centímetros entre um e outro. Tudo isso é opcional, você pode fazer mais apertadinho, mais larguinho, menos risquinhos, né? Mais aberturas ou menos. E aí, com o furador, eu fiz uns furinhos aqui, na beiradinha, nos cantinhos desses meus tracinhos aqui para fazer a abertura do cartão. Então, eu risquei 9 centímetros. Antes de cortar, eu já fiz os furinhos, porque depois fica mais fácil de você cortar, que daí você vai de um furinho até o outro. E aí, nós precisamos fazer bolsinhos para esse porta-cartão, para o cartão não ficar escorregando. Então, eu cortei aqui 4 pedacinhos de nylon emborrachado. Você pode usar aquele nylon de guarda-chuva que chama,
Qualquer material que não desfie, porque nós não vamos fazer costura de acabamento. Como que eu vou fazer esse bolsinho? Eu vou usar a cola de contato. Você pode costurar também, mas eu quero fazer com a cola de contato. Então, eu vou passar a cola de contato aqui e aqui em cima. E vou passar na beiradinha do direito e na beiradinha do avesso. Vou passar e já vou mostrar pra vocês como que eu vou colar isso daqui. Passei, então, a cola de contato embaixo e em cima aqui do meu corte. E passei aqui dos dois lados, ó, do lado direito e do lado avesso. Vou pegar a parte do lado avesso e eu vou colar aqui, ó, bem na beiradinha. Ó, eu tô de longe aqui porque eu tô filmando, mas vocês em casa façam bem caprichadinho, bem na beiradinha mesmo. Ó, colei aqui. Se vocês forem costurar, vocês têm sempre que costurar a parte de baixo primeiro e depois a parte de cima, certo? Então, se vocês forem costurar, vira aqui, passa a costurinha aqui agora. Depois que costurou, vem aqui e cola a parte de cima. Então, eu venho aqui, ó, e vou colar aqui a parte de cima. E aí, se for costurar, passa a costura daí, vira e passa a costura aqui na parte de cima. Então, ele ficou colado na parte de baixo, na parte de cima, e vocês deixem ele abertinho assim, até secar, pra depois colar o outro. E como eu falei, se quiser passar a costura, passa a costura, mas dessa forma. Primeiro, você passa a parte de baixo, aí você vira e passa a costura na parte de cima. Se você fizer a de cima primeiro, a hora que você passar a costura embaixo, você vai costurar aqui o fundo, então não vai dar certo. E aí, você vai fazer isso em todas as divisórias. Nós vamos precisar de 4 bolsinhos, que é a sugestão que eu tô dando pra vocês. Lembrando que, se for passar a cola, deixa ela secar, mas deixa abertinho aqui, pra não acontecer nada de ficar essa parte aqui colando na outra. Então, deixa secar. Então, olha só, já passei aqui na parte de baixo, tá? No segundo corte. E uma dica que eu dou pra vocês é não passarem muito perto dessa borda aqui, ó, porque senão é a hora que passa pro outro lado. Esse daqui eu passei muito perto da borda, e aí ele passou um pouquinho pro lado de cá, por isso que fica colando às vezes. Tive que esperar secar bem, pra não ficar prendendo uma parte na outra. Então, vocês façam isso, ó, deixa uma beiradinha aqui assim, sem a cola, e já passei cola aqui também no meu forrinho. Vou colar aqui, vou colar ele aqui, na parte de baixo e na parte de cima, e vou fazer isso em todos. Se for costurar, já passa a costura aqui embaixo e depois já passa a costura aqui em cima, ó. Levanta esse forrinho aqui, certo? Levanta ele e cola o outro aqui na parte de cima. Então, já temos aqui mais um bolsinho. E vamos fazendo isso em todos os outros. E ficou assim, os nossos bolsinhos, todos coladinhos. Como eu disse, se quiser costura, mas tá aqui, ó, os bolsinhos pra gente colocar os cartões. Aqui, passa uma tesoura pra ele dar uma sentada, pra não ficar fazendo volume. Então, você passa bem aqui passa uma tesoura, alguma coisa, passa a unha, assim, pra vincar bem esses bolsinhos, pra eles não fazerem volume. Mas depois, a hora que a gente costurar, colocar tudo no principal, ele vai dar uma afundada, uma sentada aqui. Agora, nós vamos fazer esse lado aqui, que é aquele bolsinho que tem zíper. Agora, para fazer a parte do bolso de zíper, nós vamos pegar a medida que é um pouquinho menor, aquela medida que ela tem 1 centímetro a menos. Vou colocar aqui uma fita dupla face, aqui atrás, e eu vou colar esse zíper aqui, ó, porque ela vai ficar no acabamento a fio mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Se você quiser fazer daquele sistema de colocar forro, virar, rebater, pode fazer. Mas esse sintético aqui que eu tô usando, que é o verniz PU,
ele tem um acabamento que eu gosto aqui atrás. Ele é um fundo, uma malha meio aveludada, então eu vou deixar nesse acabamento mesmo. Então, eu coloquei aqui a fita dupla face e vou passar uma costura aqui rebatendo. Eu vou só arrumar direitinho esse zíper porque eu quero que sobre um pouquinho mais pra esse lado. Mas é só pra vocês entenderem o que eu fiz. Coloquei a fitinha dupla face e colei aqui o zíper só pra facilitar. Se você quiser já vir direto passando a costura, pode também. Mas esse aqui é só pra gente deixar o zíper bem colocadinho no lugar. Então, olha só, colei aqui o meu zíper, lembrando que essa fita dupla face, ela não pode aparecer aqui atrás, ela não pode ser maior. Se for o caso, vocês cortem, né, a tirinha, deixa mais fininha, porque aqui já é o nosso acabamento, então ela não pode ficar aparecendo. Como eu disse, se você quiser fazer com forro, pode fazer também, naquele sistema tradicional, coloca o zíper virado para baixo, desvira e rebate, mas eu não quero que fique acumulando camadas, então eu vou fazer no corte a fio mesmo, essa carteira ela é todinha no corte a fio, então eu vou deixar dessa forma mesmo, e vou passar agora aqui a costura pra prender. Vou passar duas costuras, uma aqui, bem na beiradinha, e outra um pouquinho mais aqui embaixo, pra gente prender esse zíper aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Vou passar, então, a costura aqui, estou no ponto 4,5 mesmo, e vou passá-la aqui na beiradinha, devagar, pra ela ficar bem retinha. Olha só. Gente, é bem cedinho, vocês ouvem o bem-te-vi, né? Parece até que eu tô na roça, mas, gente, eu estou no centro da cidade. E os bem-te-vis me acompanham aqui toda manhã. Então, ó, passei aqui essa costura. E agora eu vou passar outra aqui pra poder segurar também a parte de baixo aqui do zíper, pra ele ficar bem presinho, já que ele já vai ser o acabamento. Então, agora eu sigo aqui. Se vocês quiserem, coloco uma fita crepe para dar direção. Chego aqui no finalzinho, um retrocesso e pronto. Tá aqui o nosso bolsinho aqui, ó, nessa parte do zíper já colocada. Agora, vou pegar aquela parte da medida do bolso que é maior, vou colocar também uma fita dupla face aqui, e aí eu vou colocar assim, ó. Vou colocar frente com frente aqui, ó. Colo aqui. Vou colar bem certinho. E eu vou virar isso daqui, ó. Eu vou virar e já vou passar a costura que vai pregar essa dobrinha aqui e já vai dar o acabamento aqui atrás. Então, eu vou passar uma costura só de uma vez. Então, eu colo aqui direitinho, e aí eu viro e já rebato. Como eu disse, eu não vou colocar forro aqui, porque eu vou deixar esse fundo aqui, essa malha aqui, eu vou deixar já como forro. Se vocês quiserem colocar forro nessa parte, encaixa aqui, ó, cola, faz o seguinte, cola aqui, desse jeito, e aí encaixa aqui um forro. Pode ser cetim, o que vocês quiserem, tricoline, encaixa ele aqui assim, pode até aproveitar essa colinha, encaixa ele aqui, a hora que a gente dobrar e for passar a costura, ele já vai ficar presinho aqui dentro, porque ele vai estar aqui, ó, certo? Então, se quiser colocar forro, encaixa o forrinho aqui, dobra e passa a costura que já vai prender tudo de uma vez só. Então, eu fiz a dobra e coloquei aqui 2 clips só pra segurar bem. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui. Vou passar a costura, dando o acabamento e já prendendo esse lado aqui também. Então, eu vou costurar, certifique-se de que tá tudo bem retinho, bem certinho. Façam um ponto bem bonito, deixa a máquina bem reguladinha. Vem aqui até o final, retrocesso. E tá aqui o nosso bolso com zíper e ainda tem mais um bolsinho que vai ficar aqui atrás na nossa carteira. Agora, eu vou passar o cursor aqui. Já passei o cursor, agora eu vou pegar aquela parte que tem os bolsinhos do cartão e nós vamos montar aqui. Prestem atenção. Aqui, a carteira vai ficar fechada dessa forma, tá? Então, essa parte do zíper aqui, ela não pode passar da metade da minha carteira. Então, ela tem que ficar mais pra cá,
para eu poder ter o espaço aqui do bolso e o zíper não ficar aqui no meio, porque se eu coloco ele muito para cá, essa carteira não vai fechar. Então, eu tenho que deixar um espaço aqui. Eu vou até dar um piquezinho pra gente achar o meio aqui, bem pequenininho, tá? Então, vou dar um piquezinho aqui em cima e um aqui embaixo. E a gente já sabe que esse é o limite. Ó. Então, este daqui é o meu limite. E eu tenho que deixar um dedinho, ó, um dedinho aqui, 1 centímetro ainda pra dentro, pra cá, pra gente poder ter o espaço de colocar as coisas aqui dentro. Então, eu vou centralizar aqui direitinho e eu vou passar a costura aqui pra já prender essa parte aqui de dentro da minha carteira. Então, eu virei aqui no avesso, eu já tinha feito um risco aqui antes, que é o nosso meio. Eu vou posicionar aqui o bolso e eu vou passar a costura aqui contornando para prender esse bolso aqui bem retinho. Como vocês podem ver, esse bolso, ele tá com sobra. Então, a medida que eu passo para vocês é realmente com sobra, justamente por isso, pra gente poder ter essa margem aqui pra passar essa costura tranquilamente. Então, não cortem do tamanho que vai ficar certinho, porque senão vai ficar difícil de vocês costurarem, centralizar, deixar tudo bem certinho. Alinha, vê se tá na direção correta. E vamos, ó, costurar. E depois a gente só corta esses excessos aqui que ficou desse bolso. Olha só. Mas é muito simples. Olha só como que ficou. Então, o nosso bolsinho aqui com zíper, olha só, tá? Aqui dentro ficou assim. A gente abre, olha só como é que ele ficou, bem acabadinho. E agora eu vou tirar essa rebarba aqui e nós vamos colocar o zíper aqui em volta. Vamos agora para a parte do zíper. Então, eu cortei aqui 95 centímetros mais ou menos de zíper. Vou destacar, porque eu vou usar somente um lado desse zíper. Então, eu vou abrir ele aqui. Eu reservo uma parte e eu vou começar a costurar aqui, certo? Nós temos a marcação do meio, aquele piquezinho que nós fizemos. O que que a gente vai fazer? Nós vamos costurar, mas vamos deixar aqui mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Então, eu vou deixar um tanto de zíper aqui sobrando, solto, e vou começar a costurar. Vai coincidir com essa parte aqui do bolso, ó, com essa costurinha aqui do bolso. Então, eu vou começar a costurar ele aqui. E eu vou colocar ele na volta toda aqui desta carteira, até chegar esse lado, e eu vou parar aqui também, com 1 centímetro do meio da nossa marcação aqui. Então, deixa um tantinho aqui sobrando, costura, e vai ficar outro tantinho sobrando aqui. Então, eu comecei aqui a costura, eu fiz já um retrocesso. Aqui na curvinha, eu não vou fazer ela muito fechada, mas também não vou fazer ela muito aberta. Então, a gente vem aqui e faz uma curvinha discreta, ó. Vem virando, porque eu não vou arredondar esses cantinhos aqui no meu acabamento, tá? Por isso que eu não vou fazer um cantinho muito arredondado, porque eu não vou fazer o canto arredondado. E aí, vem costurando, mesma coisa você faz nos 4 cantinhos, ó. Costura até um certo ponto e vem fazendo aqui a curvinha bem discretinha. Segue reto. Ó, lembrando que esse zíper é o seguinte, ele tá virado pra cima, tá? Aqui é o avesso dele, ele tá virado pra cima. E segue aqui costurando, fazendo aquele sistema nos cantinhos. Tô chegando aqui na reta final. Lembrando que eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos. Faço o retrocesso e pronto. Então, sobrou 2 pontas aqui. Agora, eu vou virar essas 2 pontas aqui pra baixo. Ó, aqui tá o meio, então eu vou virar as 2 aqui pra baixo.
bem na direção do meio e vou passar o meu cursor. Pode ser que você tenha que passar várias vezes até essa carteira ficar direitinho. Coloquei aqui o meu cursor e daí eu fecho pra ver se tá certinho, ó. Ela ficou direitinha, olha só, tá tudo alinhadinho, tudo certinho. Então, agora eu vou abrir um pouco aqui, ó. E nós vamos já encaixar a parte de fora dessa carteira aqui. Peguei aqui, então, a minha parte de fora. Essa parte do zíper aqui é a partezinha mais chatinha, mais complicadinha de pôr. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai levantar um pouquinho aqui essa parte do zíper, ó, tá vendo? Meu cursor tá aqui. Eu vou levantar, vai ficar aqui, ó, 2 dobrinhas, aqui uma de cada lado. E eu vou cortar esse zíper aqui alinhado e vou queimar essa pontinha aqui. Então, eu vou tirar essa parte, mas vocês levantem, ó, tá vendo? Tá aqui? Levanta aqui um pouquinho, deixa ele alinhado, ó, deixa ele retinho aqui, ó. E aí, sobe um pouquinho aqui o cursor. E eu vou cortar aqui, ó. E vou queimar essa pontinha do meu zíper. Cortei e muito cuidado agora para esse cursor não escapar. Deixa ele aqui. Se for o caso, até coloca uma fita crepe aqui para ele ficar bem presinho. E nós vamos agora encaixar a parte de trás. Eu vou só colocar a minha etiqueta, porque eu não tinha colocado ainda. Vou colocar a minha etiqueta e nós vamos colocar aqui, ó. Pode colar ou você pode simplesmente encaixar. Colocar um em cima do outro aqui pra gente poder fechar isso daqui. Coloquei a minha etiqueta. E o que que eu vou fazer agora? Vou passar cola de contato nessa beirada aqui. E vou passar também aqui nessa beiradinha aqui de zíper. Pra gente poder fazer o virado e dar acabamento aqui. Eu coloquei a fita crepe aqui pro meu cursor não sair. Coloquei até uma aqui embaixo também. Pra ficar bem presinho. Eu vou até passar uma costurinha aqui, gente. Acabei de pensar nisso. Vou passar uma costura aqui pra segurar mais ainda esse cursor, porque ele não pode sair daqui. Passei a cola de contato na beirada, aqui também. Nós vamos passar costura também, tá? Mas a cola de contato vai servir aqui pra ser um facilitador. Pode colocar fita dupla face também, mas às vezes a fita dupla face não cola tão bem quanto a cola de contato. Vou ver aqui qual que é o lado certo, pra não colar de cabeça pra baixo. Então, esse daqui é o lado certo. E vou colocar aqui a minha parte de dentro da carteira. E aí, nós vamos fazer o virado, tá? Eu vou fazer esse virado aqui sem filmar, porque senão eu não vou conseguir fazer ele retinho, porque a posição que eu fico aqui, quando eu tô filmando, não me favorece. E aqui eu preciso que fique bem certinho. Por isso que essa parte aqui de dentro, ela é cortada com 1 centímetro a menos do que a parte de fora. Então, eu vou colocar aqui e vou mostrar aqui, ó, só um pedacinho pra vocês verem, ó. Eu vou virar aqui e vou começar a colar todinha a beiradinha. Os cantinhos eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, mas eu vou primeiro colar aqui pra ficar bem centralizado, mas já mostro pra vocês que é isso daqui, é só vir colando aqui. Por isso que vocês não passem cola de contato além da linha que foi costurado aqui esse zíper. Vocês passem da linha pra fora, pra não aparecer cola de contato dentro dessa carteira. Então, eu vou fazer aqui o viradinho e já volto pra mostrar pra vocês. Fiz o viradinho. Na ponta, o que que a gente faz? A gente vem apertando aqui, colando, ó, cola um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro. E aqui a gente tem que fazer um bico. Abaixa aqui o zíper. E daí aqui, no finalzinho, a gente faz um biquinho, que depois a gente vai cortar esse biquinho, ó. Eu venho aqui, ó, e faço um biquinho, tá vendo? Em todas as pontinhas. E aí, eu pego uma tesourinha bem fininha, ó, eu amasso de um lado, amasso do outro. Pego uma tesourinha bem fininha, corto aqui e aí amasso de novo pra ele ficar bem coladinho. E aí, nós vamos passar a costura pra dar acabamento. Muito importante é o quê? Que esse virado aqui, ele cubra a costura do zíper. E que você não passe cola de contato, por isso que eu falei pra não passar cola de contato além da linha. Aqui, eu passei um pouquinho, tá vendo como é que fica? Ó.
fica um pouquinho de cola aparecendo. Eu vou deixar secar bem e depois eu vou tentar tirar essa cola aqui com uma agulhinha, alguma coisa assim, eu tento tirar. Mas, cuidado para não acontecer isso. E aí, nós vamos passar a costura aqui, dando o acabamento deste viradinho aqui. Cortei os biquinhos. Agora, você pode costurar deste lado aqui ou pelo lado de dentro. Eu vou costurar pelo lado de dentro, porque o meu ponto da bobina, do ponto de baixo, ele tá bonito. Então, eu vou costurar por esse lado aqui, porque daí eu vou vendo certinho se tá pegando a costura onde eu quero, bem certinho, no lugar direitinho, tá? Então, eu vou começar aqui. Lembrando que a distância que eu dou no começo, eu tenho que dar até o final, essa distância de borda aqui. Vou deixar o meu ponto no 4,5 mesmo, não vou fazer o retrocesso, vou começar aqui porque a gente vai dar a volta toda e vai acabar aqui. Então, eu não vou fazer retrocesso no início. Vou começar aqui, então, a costurar, sem fazer retrocesso. Como eu disse, lembrando que a distância que eu dou no começo, eu tenho que dar em toda a volta. Tô usando esse calcador aqui, porque a gente vai passar próximo aqui ao cursor. Então, tem que ser um calcador de zíper. Passei aqui. E agora, é só vir com calma, costurando essa borda todinha. Olha só, cheguei aqui, dou um pontinho, virei e continuo costurando. Agora é só fazer isso na borda todinha da nossa carteira. Cheguei aqui no finalzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo uns pontinhos até a gente chegar no pontinho que a gente começou. E vou colocar aqui, ó, no mesmo buraquinho, vou passar, ó, 1, 2, 3, 4. Faço o retrocesso e pronto. Assim a gente tem um acabamento perfeito. Vou cortar aqui os fiozinhos e queimar. Queimei aqui, então, os fiozinhos. Então, vocês podem ver que não dá pra ver nada de emenda, tá tudo, ó, no mesmo lugarzinho. Vou tirar aqui a fita crepe. E aí, gostaram da aula? Vocês viram que eu fui aí, ó, aprendendo durante o vídeo também, fui tendo as ideias, fui fazendo e ficou assim. Eu gostei, achei uma graça, vai super combinar com a minha bolsa. Então, lembrando vocês, caso vocês queiram adquirir a aula da bolsa, vai lá no direct do Instagram da loja, não esquece de falar que você viu no YouTube. Assim vai ter um desconto, não vai ser por R$25, vai ter um descontinho legal pra vocês, certo? Se gostou, deixa seu like, novamente se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.